Bom, e nós seguimos aqui com o Jornal da Rede Alesp, agora de entrevista. Nós vamos falar com Sônia Maria Pellegrini. Ela é secretária de Educação da cidade de Presidente Prudente. E ela faz um balanço da educação na cidade nesse período. Bom dia, secretária. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Secretária, qual que é o balanço das atividades escolares realizadas de forma remota? De modo geral, os alunos conseguiram ter acesso aos conteúdos? Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite para falar um pouco de como vivemos esse ano de pandemia na rede municipal de ensino, né? Nós somos uma rede municipal de cerca de 20 mil alunos da educação infantil, ou seja, de crianças bebês de 0 anos até 10 anos, até o 5º ano. Não foi um ano fácil, mas em março, quando nós fechamos as escolas, a gente em 15 dias, 20 dias, nós estávamos já em mãos com o projeto de salas virtuais. Nós temos uma equipe de TI que trabalhou aí para criar estas salas virtuais via Google Classroom, e nós conseguimos, pelo nosso monitoramento, um índice bastante alto de acesso das crianças, inicialmente muito pelas vias virtuais, depois, conforme foi passando o tempo, às vezes a família tem um celular só, começou a dificultar um pouco para a família, elas começaram a pegar atividades impressas. Então, entre as atividades impressas e a frequência das aulas virtuais, nós conseguimos um acesso de 97%. Entre 96% e 97% oscilou aí o percentual dos pais. Secretária, tem então os alunos também nessa região da área rural. Como eles foram contemplados com o ensino, tanto esse ensino à distância, ensino remoto, quanto também o material impresso? Essas crianças, as crianças todas que não tiveram acesso, a escola foi fazendo um controle, né? Então, cada professor continuou com as suas aulas, com a sua sala aberta. Então, cada professor controlava a sua turma. Então, a criança da zona rural, às vezes tinha celular e não tinha internet, mas conseguia se conectar, recebia o WhatsApp. Os professores, preciso dizer que foram os heróis da educação este ano, né? Então, eles se organizaram de tal forma que não deixasse os alunos fora da sala de aula. Os alunos, esses 3 ou 4% de crianças que não conseguiram acesso, nós fizemos uma busca ativa e muitos deles, eles se mudaram não, os pais moram aqui e as crianças foram ficar com os avós em algum lugar bastante remoto que nem dava para levar atividade impressa e nem chegava a internet, ou em outra cidade. Então, nós fizemos um monitoramento durante todos esses meses, os alunos da zona rural. A gente não tem muitos alunos da zona rural e aqueles que a gente tem, a gente conseguiu contato ou por WhatsApp. A gente tinha dias determinados na escola que os pais iriam buscar as atividades. E em algumas escolas, a gente fez essa entrega junto com a cesta básica, para as famílias que a gente acabou entregando a cesta básica. Então, ou a criança foi até a escola, ou a gente foi até a criança por WhatsApp, pela internet ou pelo programa de rádio também. Secretária, conta um pouco para o nosso público sobre o programa de rádio criado para conteúdos escolares. Então, a gente, nessa procura de atender 100% dos alunos, eu preciso deixar claro que o maior objetivo desse trabalho é fazer com que a criança, especialmente os pequenos, não se afastassem das atividades escolares, mantivessem um vínculo com os professores, com a escola. E aí, uma das propostas que apareceram foi manter um programa diário numa rádio AM do nosso município, que pudesse trazer todas as crianças e as famílias que não estavam tendo acesso. Então, nessa programação, nós começamos com meia hora diária e hoje nós estamos com 1 hora diária. A gente tem orientação para pais,
orientação para as crianças. Tem um dia que a gente dá voz às crianças, então as crianças mandam recado, recontam histórias, manda recado para os professores, fazem perguntas e a partir da pergunta delas a gente explora um conteúdo na próxima semana e também muita contação de história. E nós aproveitamos muito o rádio para que a gente pudesse orientar as famílias e pudesse fazer com que as famílias entendessem esse momento diferenciado da pandemia, né? Então, por que a mãe fala, não sou professora, como é que eu vou fazer? Eu não sei ensinar meu filho. Tá, o objetivo é orientar os pais para separar um momento de estudo. Nesse momento de estudo, os professores podem fazer as orientações. Se tiver alguma dúvida, manda para a equipe escolar. A equipe escolar se organiza para mandar uma orientação para essas crianças. E eu preciso dizer que a gente tem também uma equipe na Secretaria Municipal de Educação, que são psicólogos e assistentes sociais. Então, nos casos das crianças que a gente não conseguia acesso de forma alguma, essa equipe esteve presente na casa das famílias, para que a gente chama de buscativa, né? Para tentar entender por que essa criança não está vindo, quais são as dificuldades dos pais, da própria criança. Então, foi feito um monitoramento bastante, assim, criterioso para que a gente conseguisse atingir mais crianças. O programa de rádio surgiu dessa necessidade de, para quem não tem internet ou para quem está muito longe, também possa ouvir. Secretária, a senhora comentou então desse trabalho, né, ativo dos psicólogos indo à casa das crianças, conversando então com elas e também com os pais para saber ali das dificuldades. Quais foram as dificuldades apresentadas, então, nesse período de pandemia? Então, com relação aos pais, uma das dificuldades é o acesso, por exemplo, a família que tem um celular só, né? Então, a mãe sai para trabalhar com esse celular, ela só volta para casa no final do dia ou no final de semana. Então, no nosso monitoramento, a gente percebeu que grande maioria dos pais que acessavam a sala virtual fazia isso ou no final do dia ou nos finais de semana. Alguns pais, por exemplo, que têm 2 filhos, que têm um celular só, desistiram da aula virtual e passaram a pegar as atividades impressas na escola, por conta dessa dificuldade de equipamento. E outros pais, por exemplo, as crianças que têm dificuldades de aprendizagem, que já apresentam algum problema de dificuldade de aprendizagem, nós incentivamos a colocar ele na sala virtual, porque na sala virtual a gente atendeu os conteúdos normais, as crianças, os professores que trabalham com educação especial também participaram dessa programação e os professores do programa de educação integral também participaram dessa formação. Então, uma das grandes dificuldades dos pais foi o acesso ao equipamento para ter acesso, foi uma das dificuldades. Alguns pais disseram que a dificuldade são sair para trabalhar e não ter alguém que fique com a criança nesse horário da aula para que ele pudesse acompanhar o tempo todo. Então, ficava por pai ou final do dia ou final de semana para acompanhar essas crianças. Mas a gente fez um questionamento sobre o retorno das aulas e 89% dos pais, ainda assim, com todas essas dificuldades, mantiveram o apoio ao ensino remoto, ao invés de trazer pessoalmente para as escolas, por falta de segurança, por falta da vacina, enfim, por vários motivos. Secretária, a senhora falou um pouquinho sobre a questão do reforço. Eu queria aprofundar um pouco mais nesse assunto. Vocês estão preparados para um reforço no ano de 2021 e como que vai funcionar? Vai ser facultativo, ou seja, o aluno vai poder optar se quer ou não um reforço, ou vai ser obrigatório todo mundo fazer um complemento aí para seguir, no mesmo nível que deveria estar, né? Então, para o ano que vem, a gente tem 2 equipes, 2 comissões trabalhando. Uma comissão falando sobre calendário, toda a legislação que precisa organizar, e uma outra comissão tratando de todos os protocolos de volta às atividades, às aulas, né? Dentre essas atividades, uma atividade que está prevista é o reforço.
E aí, por parte da Secretaria Municipal de Educação, esse reforço deverá ser obrigatório. Ano que vem nós vamos ter que fazer um investimento em maior número de hora-aula, nós vamos ter que fazer um investimento a gente não assim, nós não estamos medindo esforços para ampliar as possibilidades dessas crianças. Isso é obrigatório para a Secretaria Municipal de Educação. E aí nós vamos ter que ver a cada criança quais são as dificuldades que ela enfrentou, que continua. Na verdade, o primeiro momento é uma avaliação diagnóstica de tudo que foi trabalhado, que a criança conseguiu assimilar ou não. Nós já discutimos nesse grupo que é muito difícil as escolas terem trabalhado 100% dos conteúdos este ano, que foi um ano extremamente atípico. E a gente estava se preparando para a volta às aulas, não normalmente ainda, mas pelo menos de um percentual das crianças, e aí vem essa problemática aí de um número, de aumento do número de casos. Então, a proposta para o ano que vem é fazer um diagnóstico inicial dos conteúdos de 2020, preparar para 2021 uma forma de recuperar esses conteúdos. Ela provavelmente será obrigatória, né? Pelo menos a parte da SEDUC é obrigatória, e o pai que não quiser, nós vamos ter que convencer o pai da importância da criança ficar um pouco mais na escola, de fazer esse trabalho de recuperação dos conteúdos, e eu acredito que a gente não vai ter nenhuma dificuldade, porque os pais acompanharam todo esse esforço que a educação fez para manter os filhos ligados à escola, mas todo mundo sabe que no mundo todo, não é só no Brasil, os conteúdos que não foram trabalhados neste ano terão que ser trabalhados ao longo dos demais anos, e para 2021 a gente pretende fazer um reforço bastante especial, provavelmente contando com um número maior de horas aula por dia. Secretária, a gente sabe que, infelizmente, muitas crianças têm a sua única refeição ali reforçada no ambiente escolar. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa alimentação, né? Como a Secretaria de Educação trabalhou também essa parte com as crianças. Essa demanda veio logo no início da pandemia, né? Em abril, a gente já começou a ser procurada por alguns pais por conta disso. A escola tem... eu costumo dizer que na segunda-feira a escola sabe qual é a criança que precisa de um reforço alimentar, porque a criança chega na segunda-feira e às vezes as meninas, as cozinheiras fazem um terço a mais da alimentação, porque as crianças comem bem. Então, como a gente não conseguiria dar alimentos a todas as crianças, porque o único recurso financeiro que pode ser usado neste momento para este caso são os recursos do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então, nós pegamos todo o recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o que a gente não tinha efetuado a compra, a gente cancelou, e aí nós começamos com esse dinheiro a fazer as compras de alimentos de cesta básica, né, de alimentos não perecíveis, arroz, feijão, açúcar, esses produtos, e com a agricultura familiar nós fizemos também uma grande parceria, porque tem os produtos perecíveis. Então, também havíamos feito já uma licitação com a agricultura familiar, nós sentamos com os agricultores familiares e negociamos daquilo que a gente tinha comprado, o que nós poderíamos pegar deles para entregar para as famílias. Então, nós entregamos a cesta de alimentos não perecíveis e um kit de alimentos perecíveis que ia verdura, legumes, frutas. Então, aquilo que a gente tinha comprado já com antecedência, nós também distribuímos, e aquilo que a gente pegou da escola de volta, a gente também distribuiu para as crianças. Então, inclusive, a cesta de hortifruti grangeiros, eles chegaram a receber carnes. Nós atendemos cerca de 5.000 famílias. Então, eles recebiam uma cesta de não perecíveis e uma cesta de alimentos perecíveis. Um mês uma coisa, o outro mês outra coisa. A outra cesta. Então, pelo que a gente pôde ouvir das famílias, isso fez muita diferença na vida dessas crianças que puderam se alimentar, tiveram um reforço aí na sua alimentação. Secretária, a gente sabe que a molecada tem um papel importante aí para multiplicar boas ações, né? A gente
ensina uma coisa para a criança, ela leva consigo e ensina o pessoal de casa. Isso aconteceu, a família, né? Isso aconteceu com relação à Covid? Vocês usaram, entre aspas, né, as crianças como um instrumento multiplicador das medidas sanitárias adequadas aí para combate da Covid? Sim, nós tivemos várias programações, inclusive no programa de rádio tem uma vinheta é, que as crianças adoraram, que é uma luta, né, entre o Covid e todas as coisas que previnem a Covid, que é a máscara, o álcool gel. E a gente sabe que as crianças pouco saíram de casa. A gente tem observado aí os dados, a gente tem acompanhado as famílias e alguns retornos que a gente tem dessas crianças, eles ensinando os adultos que para se proteger precisa ficar em casa e quando sair precisa usar máscara, qual é a função do álcool gel, como é que lava as mãos. Então, a gente teve um aprendizado, né? Este ano foi um ano de um aprendizado diferente, que é uma aprendizagem de proteção, de cuidado, de cuidar de vidas, né? Porque a gente trabalhou isso com os alunos e nós trabalhamos isso com os servidores também. Várias lives falando sobre autoestima, algumas dessas lives também foram para os programas de rádio para os pais poderem trabalhar com as crianças nesse momento difícil. Então, o que uma mãe faz com uma criança de 3 anos o dia todo em casa, se essa mãe não souber que é necessário fazer uma rotina, que nessa rotina está incluído os cuidados do Covid. Então, essa orientação que foi para os pais, muitos pais disseram que as crianças mudaram o comportamento, ficaram ali uns 15, 20 dias meio que sem fazer nada, mas quando começaram as atividades da educação infantil, por exemplo, os pais descobriram que para além de aprender, que é o que a escola traz, o comportamento da criança muda quando ela tem uma rotina, quando ela tem atividade física adequada à idade, né? E é isso a gente foi orientando tanto as mães quanto as crianças, e a gente teve muitos retornos disso. Então, acho que as crianças foram os grandes professores dos adultos aí nesse período de pandemia. Secretária, esse período, né, que todos nós estamos vivendo de isolamento, vivendo, né, a pandemia em si, foi um período de muito aprendizado, né? Tínhamos já a tecnologia, já tínhamos as lives, a rádio, né? Esses instrumentos eles foram potencializados. Eu queria que a senhora falasse dos ganhos para os professores, muitas vezes que nem sabiam até mexer em alguns programas, não sabiam gravar vídeos, né? Fazer ali uma transmissão ao vivo e precisaram se moldar com isso. Então, eu queria que a senhora contasse um pouco desse ganho também de outras competências. Nossa, esse acho que foi um grande aprendizado, né? Eu disse aos professores que enquanto os heróis da saúde são os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão à frente aí do combate ao Covid, na educação os heróis foram os professores. Eles conseguiram, eu costumo dizer que a educação não parou, né? Nós tivemos aulas normais, só que diferentes, nós tivemos aulas virtuais. Os professores que às vezes falavam, liga a TV aqui para mim, ou faz alguma coisa aqui para mim na escola, tiveram que aprender de uma hora para outra, se organizaram, alguns foram até a escola. Nós temos uma equipe que orientou esses professores diuturnamente, né? Essa equipe me disse, nossa, tem professor que me liga às 10 horas da noite e tem criança que também não estava conseguindo entrar na sala, que ligam para essa equipe também para ajudar a criança a entrar na sala virtual. Então, acho que 2 grandes ganhos nós tivemos na escola este ano. O primeiro é que os pais, mais do que nunca, potencializaram o valor da escola e do professor, né? Os pais, nós nunca exigimos que os pais fossem professores, a gente sempre pediu para que os pais separassem um espaço e oportunizassem que a criança estivesse à frente do equipamento ou das atividades escolares e que o resto o professor faria. Então, acho que potencializou aí o valor do professor, tanto na educação infantil, quem achava que a escola não produz conhecimento, não tem mais essa informação. A informação que tem hoje é, nossa, meu filho
brinca e aprende, ou seja, ele aprende por meio da brincadeira, que é o jeito natural da aprendizagem das crianças pequenas, né? E o professor do ensino fundamental, o pai do aluno do ensino fundamental, disse: nossa, esse conteúdo eu não sei trabalhar com meu filho, mas a professora trabalhou bem, até eu aprendi agora. Então, acho que esse foi um grande ganho. O outro grande ganho foi para os profissionais da educação, né? Todos, sem exceção, todos. Aqueles que tiveram dificuldade, foi feita uma orientação mais específica, a gente foi até ele, ou ele foi até a escola, e a gente conseguiu fazer com que ele perdesse o medo da comunicação, de falar no vídeo, que ele estava ali falando só para os alunos dele, como na escola, que o Google Classroom permite que você esteja com a criança. Eles fizeram lives com as crianças, as reuniões de pais foram por live e deram muito certo. E aí nós também aproveitamos a Secretaria de Educação e trabalhamos com os 2.200 servidores em várias lives, especialmente a questão da autoestima, preparando esses profissionais para voltarem para a escola, porque no retorno nós teremos que lidar com diferentes situações de crianças. Crianças que foram muito bem cuidadas, crianças que não foram tão bem cuidadas, que foram abandonadas ou deixadas de lado, as crianças que aprenderam, as crianças que não aprenderam. Então, o retorno será muito importante, que esses profissionais estejam muito bem fisicamente e psicologicamente. Com certeza. Muito obrigada, secretária, pelos seus esclarecimentos. A gente falou com a secretária Sônia Maria Pellegrini, secretária de Educação da cidade de Presidente Prudente. Muito obrigada, um ótimo dia para a senhora. Obrigada e até mais. Obrigada, secretária. Bom, que ela falou também agora nesse finalzinho, acolhimento, né? As crianças vão precisar de serem acolhidas nesse retorno. Como ela disse, algumas foram muito bem cuidadas, outras negligenciadas. A sua pequenininha se adaptou bem a esse sistema virtual? Olha, ela foi muito bem, muito bem. Eu acho que ela recebeu também, ela adquiriu algumas competências, como, por exemplo, a responsabilidade em relação aos horários, responsabilidade das aulas, entrega de trabalhos. Antes a gente ficava mais no pé ali. Ah, você já entregou tal coisa? Né? Não, mãe, olha, já postei, já tirou foto, já postei. Então ela fazia tudo com antecedência. Eu achei que foi um tempo proveitoso, viu? Para todos nós. Acho que todos nós desenvolvemos competências que nós vamos levar para o resto da vida. Com certeza. A secretária falando, eu estava pensando, gente, algumas coisas, por exemplo, a reunião de pais às vezes é difícil para todos os pais estarem presentes. De repente, seja uma solução passar a ser virtual. E assim, até reunião de condomínio, assim, que às vezes tem dificuldade de reunir todas as pessoas. Mas eu acho que nem só as crianças em idade escolar. A minha sobrinha tem 1 ano e a adaptação dela do sistema digital é uma coisa absurda. Ela fica com um dedinho na tela do celular como se ela estivesse entendendo. Ela sabe que colocando o dedinho dela ali, alguma coisa acontece. O que acontece ela não sabe, mas ela sabe que alguma coisa acontece. Então essa adaptação das crianças e das pessoas de um modo geral. Minha mãe tem 70 anos e nunca tinha utilizado nenhum meio de conversação online. Também faz reunião, ela tem uma agenda de reuniões. Ah, é muito chique sua mãe.